Quem nos fala é seu amigo missionário e estamos hoje para o nosso segundo dia da nossa Semana Santa. Jesus venceu. Hoje vou falar sobre o tema Uma Cruz no Paraíso. Vai ser um tema muito importante e muito especial. Convido você, meu amigo, meu irmão na fé, pegue sua Bíblia aí, vamos estudar juntos mais esse tema. Abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós vemos que nosso Deus, ele colocou um teste de fidelidade e obediência aos primeiros seres humanos da terra, que foi Adão e Eva, que ele falou para eles que havia várias árvores ali no Jardim do Éden, todas elas eles poderiam comer, exceto uma, que seria a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Continuando o nosso estudo, abre a sua Bíblia aí no livro de Gênesis mesmo, no capítulo 3, nós vamos estudar versículos do 1 ao 6, que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Para um pouquinho aí na leitura aí, meus queridos. Nós vemos aqui que Eva, por um descuido, ela se distanciou um pouco de Adão, ela foi para um lado e Adão foi para outro. E nós vemos ali que Eva começou a ouvir alguns barulhos ali nas árvores e tudo mais. E o nosso inimigo das nossas almas, Lúcifer, ele foi tão astuto que ele fez a primeira mediação média. Ele incorporou na serpente para enganar Eva. Continuando, vamos aí no versículo 2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Nós vemos aqui que a serpente, naquela época da criação, ela voava, e a serpente começou a falar com Eva, e Eva nunca tinha visto nenhum animal falar. Aí acontece, a serpente começou a dialogar com ela, aquilo chamou a atenção de Eva, ela ficou maravilhada, ela ficou pensando, poxa, como é que pode? Eu estou aqui há tanto tempo já e nunca ouvi essa serpente falar. Ou seja, ela foi atiçada pela curiosidade, por isso que ela deu brecha para o inimigo, ela começou a dialogar com o inimigo, com o Satanás. Continuando, no versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, e nem tocareis nele, para que não morrais. No versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis? Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. No versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Nós vemos que o inimigo, nessa enganação, Adão e Eva, foi muito astuto, porque ele sabia da árvore do conhecimento do mal. Porque o inimigo é Lúcifer, ele viveu no céu muitos anos, lá no céu, como nós vimos no estudo de ontem. E nós vemos que Eva, quando Satanás falou isso para ela, de que ela seria conhecedora do bem e do mal, ela ficou atrativa para comer aquele fruto da árvore do bem e do mal. Eu imagino que aquela árvore, aquele fruto deveria ter uma aparência bela, com certeza teria essa aparência bela, bonita, e deveria ser gostoso ao paladar do ser humano. Então o erro dela foi o quê? Ela comeu da árvore que era de Deus, porque Deus falou, não tocais no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nas outras árvores vocês são livres para comer todos os frutos. E por conta disso, entrou o pecado no mundo. Continuando, Jesus ele também foi tentado. Abra aí sua Bíblia aí, no livro de Mateus, no capítulo 4.
E o versículo, vamos ler do versículo 5 até ao 11, que na minha versão diz assim, 4, versículos 5 ao 11. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará, e a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. No versículo 7, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu e lhes ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele lhes dará culto. Versículo 11, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Jesus, o próprio Jesus, que era Deus encarnado, ele foi tentado. Então imagina, as tentações que eu e você passa aqui nessa terra, não é nada comparado ao que Jesus passou na tentação no deserto. Quando Jesus se batizou, que ele foi para o deserto, ele foi lá para o deserto, o Espírito Santo enviou Jesus para lá. Ele foi tentado por Satanás. E Satanás fez o quê, meus irmãos? Ele usou o quê? A própria palavra de Deus. Ele distorceu a palavra para tentar enganar Jesus. Porque se Jesus caísse no pecado, Jesus não seria digno de morrer na cruz do Calvário para salvar a mim e a você do pecado. E é isso que Satanás faz hoje. Ele usa pessoas, falsos profetas, para usar a palavra de Deus de uma maneira distorcida, para enganar você. Se possível, nos últimos dias, Lúcifer vai enganar até os eleitos, ou seja, os que conhecem a palavra de Deus, os que estudam a palavra. Mas continuando, por que temos que estudar a palavra de Deus? Para podermos conhecer a Jesus? Abra aí sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. Livro do apóstolo João, capítulo 5, versículos 39. Na minha Bíblia diz assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, meus irmãos, Jesus está nos falando aqui através do discípulo João, que devemos o quê? Examinar a palavra de Deus, devemos estudar, devemos orar para ter entendimento, conhecimento da palavra, porque esse livro aqui, quando você abre ele, você pode deixar ele aberto, como eu deixo aqui no meu púlpito. Se eu não orar e não estudar, ele vai ser um livro comum. Mas a partir do momento que você estuda a palavra de Deus, que você coloca em prática esses ensinos, ela é uma palavra viva, uma palavra que transforma, que liberta, que cura. Continuando, abra aí sua Bíblia aí no livro de Lucas. Volta algumas páginas aí. Lucas capítulo 2, versículos 27. Lucas capítulo 2, versículo 27, diz assim, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com que... Não, desculpa, eu li errado aqui, irmãos. Lucas capítulo 24. Por isso que eu achei estranho aqui esse que eu ler. Abra aí sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, versículos 27. Diz assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito, contava as Escrituras. Nós vemos aqui que Jesus, ele, após ser crucificado, na sexta-feira, e no domingo ele ter sido ressuscitado, ele foi aos céus, apresentar o sacrifício para o Pai, para Deus,
ele voltou aqui na Terra, já encarnado em forma de... Com seu fisionomia, como ele foi em carne para o céu, ele voltou aqui e encontrou alguns de seus discípulos andando em uma estrada chamada a Estrada de Emaús. E ali, este homem, né, começou a conversar com dois discípulos, e os discípulos não entenderam que aquele homem ali era Jesus. Mas se você for estudar aqui o contexto do versículo 11 até o versículo 35 depois, você vai ver que no finalzinho, quando os discípulos convidam Jesus, que eles não reconheceram Jesus de imediato, a comer o pão na casa deles onde eles estavam, quando Jesus foi embora, que eles viram Jesus subindo aos céus, eles começaram a conversar entre si, falando: vocês não sentiram o seu coração ardendo, pegando fogo, quando eles falavam das Escrituras durante o caminho? Então, irmãos, você quer ter esse desejo, sentir seu coração ardendo quando você estudar a palavra de Deus, quando você estiver estudando? Então, meu amigo, meu ouvinte, se você quer sentir esse calor no seu coração, na sua mente, que é o Espírito Santo, o fogo de Deus sobre você, estude a palavra. Estude a palavra e também leve a palavra do Evangelho para as pessoas que estão sofrendo aí por conta do pecado, por alguma doença ou por alguma situação difícil na vida. Mas continuando, o pecado infectou o mundo e só há uma pessoa que pode salvar o mundo do pecado, pode salvar a mim e a você. Abra aí sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 5. Livro de Romanos, capítulo 5, vamos ver o versículos 12. Romanos 5, 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós vemos aqui, meus irmãos, que por conta da queda do homem, no início da criação, Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, por conta do engano de Lúcifer. E Jesus, ele é comparado como o segundo Adão, porque ele veio e viveu 33 anos aqui nesta terra. Ele já veio sabendo que ia morrer em uma cruz, e ele foi digno de trazer a salvação para a humanidade, porque a redenção veio de Jesus Cristo. E agora, quando nos últimos dias Jesus voltar, Jesus vai dar o fim a todo pecado, a todo mal. E eu creio nessa promessa de Cristo, que Ele vai voltar. Ele pode estar abreviando o tempo, porque muita gente ouve falar que Jesus vai voltar, já faz muitos anos que Jesus não voltou. Mas sabe por que Ele não voltou ainda, irmãos? Porque Ele está com misericórdia para com você. Ele está dando tempo para que você se prepare. Mas para você se preparar, você tem que aceitar Jesus de todo o teu coração. Você tem que se batizar em uma igreja. Você tem que viver conforme a palavra de Deus nos ensina. Continuando o nosso estudo, quando foi dada a primeira profecia messiânica? Vamos voltar ao primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. No capítulo 3, vamos ler o versículo 15. Livro de Gênesis 3,15. Que diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Meus amigos, meus irmãos, essa profecia é importante porque Gênesis fala aqui que Deus colocará inimizade entre a mulher e a serpente. A mulher em profecia quer dizer o quê? A igreja. Ou seja, igreja, a palavra de Deus, são as pessoas que aceitam Jesus. Ou seja, eu, você, todos que aceitaram Jesus é considerado igreja, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Jesus fala que ele colocará inimizade entre a serpente. E quem é a serpente? Como nós estudamos ontem, é Satanás, é Lúcifer. Então, ou seja, Deus colocou inimizade entre o diabo e os seus filhos, ou seja, a igreja.
E Jesus venceu Satanás pisando na cabeça de Satanás quando ele foi morto na cruz do Calvário. Ali, naquele momento ali, na sexta-feira santa, quando Jesus foi crucificado, na hora nona, nós vemos que ali se cumpriu a profecia de Gênesis 3,15. Continuando, Jesus nos fez uma promessa. Abra sua Bíblia aí, no livro de João. Volta lá para o livro de João. Livro do apóstolo João, capítulo 11. Vamos ler o versículo 25. 11 e 25 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Meu amigo, meu irmão, se você crê em Jesus, se você acredita na Bíblia, mesmo que você morra, você pode ter a morte do sono. E a morte comparada a um sono, mesmo que você morra, mas se você morrer em Cristo, tiver Cristo no seu coração, tiver entregado a sua vida para Jesus, você vai morrer salvo. Porque quando Jesus voltar, Ele vai te ressuscitar e vai dar a vida eterna para você. Irmãos, gostaria de deixar um apelo para vocês, que vocês possam aproveitar essa Semana Santa, e confessar os seus pecados a Jesus, de joelhos, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque a palavra de Deus fala, quando um homem fecha a tua porta no oculto do teu quarto, você conversar com Deus, você for sincero, abrir teu coração, Jesus vai te perdoar. E entregue os seus caminhos ao Senhor, e mais Ele fará. Feche seus olhos neste momento, e vamos falar com Jesus. Oremos. Meu Deus, meu Pai, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do Universo, o único ser digno de toda adoração, de todo louvor. Que o Senhor Jesus possa abençoar a mim e aos meus ouvintes. Que o Senhor, meu Deus, possa perdoar os nossos pecados, as nossas falhas. Nós somos pecadores. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Olha para este servo que está de joelho aí na tua casa, essa pessoa que está neste momento orando comigo. Que o Senhor possa tocar na mente dela, no coração dela, que ela realmente possa ter uma conversão genuína, uma entrega da sua vida para Ti, meu Pai. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor possa nos dar forças para continuarmos essa longa jornada até o dia que o Senhor voltar nas nuvens dos céus. É o que eu te rogo e te suplico, no santo nome de Jesus. Amém. Se você gostou deste sermão, deixe o seu like aí, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam aprender da palavra de Deus. E amanhã estaremos aqui mais uma vez para o nosso terceiro dia da nossa Semana Santa. Jesus venceu.